e para a formação continuada. Luiz, 15 minutos, tá bom? Bom dia a todos e todas. Eu, inicialmente, quero cumprimentar a professora Rosaneide, em seu nome, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, também cumprimentar os colegas de mesa, Kátia, Sueli, Heleno e o professor Edmar. Dizer da satisfação de estarmos nesse dia, que seria um dia para trazer a lembrança, de uma cerimônia de comemoração, festejarmos, fazermos uma evocação pelos profissionais da educação. As condições objetivas e políticas desses profissionais nos colocam diante de um cenário que temos que continuar resistindo aos diversos retrocessos já aqui sinalizados na mesa com relação aos profissionais da educação. Pensar a valorização desses profissionais é pensá-la a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. É pensá-la também no âmbito de políticas de Estado para a educação nacional. Políticas essas que já foram aqui sinalizadas e que estávamos construindo. Entre elas, o Plano Nacional de Educação e as suas 20 metas e o conjunto de estratégias. Plano Nacional de Educação que tramitou nessa casa por quase 4 anos. Plano Nacional de Educação que avança na perspectiva da valorização dos profissionais da educação. Mas o que vivenciamos nesse cenário? Uma secundarização do Plano Nacional por meio de medidas as mais diversas, considerando, desde o golpe, a Emenda Constitucional 95 de 2016, e, a partir daí, um conjunto de ataques bastante sistemáticos a movimentos na construção de políticas de Estado neste país. Mas, ao se contrapor as políticas de Estado, há uma contraposição à Constituição Federal, ao que a Constituição traz na perspectiva do direito à educação. Mas não para aí. Há também uma contraposição à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há movimentos tão oportunos feitos neste Parlamento, como a aprovação da Emenda Constitucional 59 de 2009, que ampliou a educação básica obrigatória e que tem uma relação muito direta com os profissionais da educação, uma vez que saímos de um ensino focalizado no ensino fundamental para uma educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. Num país de altas desigualdades sociais, um país desigual e combinado, em que temos o avanço tecnológico, ao mesmo tempo, o trabalho escravo, e como a professora Rosaneide, deputada professora Rosaneide, aqui destacou, com condições de funcionamento das nossas instituições educativas as mais precárias. Num país que sinalizava para uma democratização das oportunidades educacionais. Nunca antes na história deste país nós tivemos, na educação superior pública, uma duplicação das oportunidades educacionais como tivemos. De região norte, sul, leste, centro-oeste, as nossas universidades, os institutos federais e, sobretudo, a formação de professores ganharam um ânimo renovado. Qual a situação atual? Uma situação de cortes, uma situação de retrocessos sem precedentes. Pensar a valorização dos profissionais da educação, portanto, nos coloca diante de entender a condição docente, mas a condição dos demais profissionais da educação, que não são somente os docentes, como um campo em disputa. Uma disputa de concepções, uma disputa quanto a locus de formação, dinâmica pedagógica, perfil do egresso, num cenário formativo marcado pela diversificação e diferenciação das instituições. Nós temos uma crítica à formação de professores, lamentavelmente direcionada a quem faz melhor, que são as universidades e institutos federais públicos neste país. Quando se fala de formação de professores, se negligencia propositadamente que, por exemplo, no estado de São Paulo, mais de 85% da formação se faz em instituições sem as menores condições para um projeto mais amplo de formação destes profissionais. Isso não se trata de um acidente de percurso, trata-se de uma política deliberada. E é por isso que o Plano Nacional de Educação vem sendo secundarizado, bem como as metas que foram aqui delineadas. É também por isso, deputado Rogério, que a escola sem partido avança numa perspectiva de romper com a autonomia dos profissionais da educação. Mas, aliado a isso, medidas mais gerais, como a reforma trabalhista, a reforma administrativa que agora tramita e a previdenciária, num cenário de discurso de flexibilização, querem ainda mais precarizar a condição dos trabalhadores em geral e dos profissionais da educação em particular. Hoje já vivenciamos uma uberização dos profissionais da educação.
Hoje vivenciamos muitos estados e municípios que não pagam o piso salarial nacional, mas vivenciamos em outros que pagam uma condição em que o piso virou teto, negligenciando os processos formativos desses profissionais. Agressão física e verbal, já aqui destacado, só para dar um dado de realidade, a cada 2 dias, a cada dia, 2 professores em São Paulo são agredidos. Isso para nós termos uma ideia da dimensão da maior cidade neste país. Situação essa em que, a partir de um conjunto, como já foi destacado aqui pelas falas, de um movimento em prol de uma formação inicial, que não se descolasse da formação continuada, nós temos agora um processo de reformulação proposto pelo Conselho Nacional de Educação e que nos leva a uma resistência, e que eu gostaria de chamar de uma resistência exitosa. Nós temos uma carta das entidades, em que nós temos mais de 30 entidades, boa parte dessas entidades nacionais, que indicam muito claramente que a atual proposição para a formação de professores que tramita no Conselho Nacional de Educação, na contramão da Resolução 2 de 2015, destrói as políticas já instituídas, e aqui já mencionadas. Destrói uma perspectiva de articulação orgânica entre a educação superior e a educação básica, entre teoria e prática, entre percursos formativos, cujo Lucas representa por meio do PIBID, mas não podemos destacar pelo PAFOR, por várias outras dinâmicas, e por uma política nacional resultado, a política nacional essa decorrente do decreto 8752 de 2016, que estabeleceu uma política nacional para a formação dos profissionais da educação. Apresentam a atual política em consonância com as políticas do Ministério da Educação, apresentam uma visão restrita e instrumental de docência, uma visão negativa dos profissionais da educação, os culpabilizando pelas condições objetivas de trabalho que hoje dispõem. Ignoram a produção e o pensamento educacional brasileiro e retomam concepções centradas nas pedagogias de competências e habilidades. Esta visão restrita e instrumental não é acidental, porque ignora igualmente a diversidade nacional, porque ignora igualmente a autonomia pedagógica das instituições formadoras e a autonomia das instituições de educação básica, como preconizam os textos legais que advogam a gestão democrática da educação e da escola. Ao propor a institucionalização de um novo locus, ignora a realidade fática, prática, concreta das instituições de educação superior, e, aliado a isso, trazem referenciais de caráter meritocrático que, ao invés de valorizar os profissionais da educação, os colocam na contramão da valorização, numa guerra suicida no âmbito das instituições. Esse franco desrespeito é às instituições, aos seus profissionais, mas também aos estudantes e ao próprio Conselho Nacional de Educação. Como ex-conselheiro, como relator que fui da Resolução 2 de 2015, entendo que, neste momento, estamos a vivenciar um retrocesso muito grande naquilo que entendíamos como governança para a formação de professores, qual seja a instituição de um projeto institucional de formação em cada uma das nossas instituições. Ao reorganizarem a política institucional e ao fazerem por bricolagens, negligenciam a perspectiva do trabalho coletivo, a articulação teoria-prática, a gestão democrática e, certamente, a valorização dos profissionais da educação. Como eu disse, tal dinâmica não se trata de um acidente de percurso. Trata-se de uma concepção deliberada de interpenetração, esfera pública e esfera privada, em detrimento do setor público. Interpenetração esta traduzida por uma forma deliberada de mudança nas formas gestionárias e de dinâmica pedagógica das instituições, com a adoção das organizações sociais. Mas também com as escolas cívico-militares, que estão como política hoje oficial do governo federal e que, na verdade, dissimulam um contexto absolutamente grave, que, ao estimular com um agrupamento de pessoal, no caso, por exemplo, do DF, mais de 200 profissionais, com um aporte financeiro, algumas escolas que não são militares, mas são militarizadas,
porque a escola militar ela tem um outro contorno e um outro funcionamento diferenciado, inclusive, da Lei de Diretrizes e Bases Educacional, acabam punindo ainda mais a rede regular de ensino. Mas há aí uma apropriação do fundo público, não é, com formas as mais diferenciadas. Nesse dia, a nossa resistência é defender um projeto de formação, primeiro defender a valorização, como as conferências nacionais de educação o fizeram. Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, Conferência Nacional de Educação de 2010, 2014, 2018, Conferência Nacional Popular de Educação, né, Heleno, de 2018, um projeto institucional de formação com idade própria, com identidade própria, melhor dizendo, dimensões técnico-pedagógicas, a formação desses profissionais, com dimensões técnico-pedagógicas, éticas e estéticas, por meio de uma articulação, conteúdos e metodologias, linguagens, tecnologias e inovações. Uma base comum, que não abra mão da articulação, formação inicial e continuada, não vem abrir mão de uma sólida formação teórica e interdisciplinar, unidade de teoria e prática, trabalho coletivo, gestão democrática e, portanto, um compromisso social com a valorização desses profissionais. Isto implica, entre outros, pensarmos um sistema nacional de educação. E aqui, mais uma vez, quero cumprimentar a deputada Rosa Neide por assumir nessa legislatura a discussão do sistema nacional e também a deputada Dorinha, que são projetos que aqui tramitam. Mas isso implica também nós defendermos um Fundeb permanente, pelas implicações que tem no tocante a acesso, permanência com qualidade e também a vinculação com o piso salarial dos profissionais da educação. É nessa seara que a nossa concepção de docência só pode ser aquela que entende a docência como ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional, portanto, ato político, construído em relações sociais, étnico-raciais, que influenciam conceitos, objetivos e princípios, e que se desenvolve na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos, inerentes à dinâmica formativa, aos processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento. Ora, tais perspectivas devem nos levar também a uma compreensão da formação continuada como um momento do repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, numa vinculação, tendo como principal finalidade uma reflexão sobre a prática educacional e a busca do aperfeiçoamento, que é técnico, é pedagógico, é ético e é político. Hoje aqui estamos, num dia que seria para nós comemorarmos o Dia dos Professores e Professoras neste país, os mais de 2.500.000 professores. Mas num cenário absolutamente adverso. Como já foi colocado, nós temos grande número desses professores precarizados, que já não tiveram acesso à sua carreira por concurso público, como preconizado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Plano Nacional de Educação. O que fazer neste cenário? Como encaminhar as nossas questões? Assumindo a concepção de que a educação é constitutiva e constituinte das relações sociais. Nesse sentido, urge, ainda mais, que estejamos juntos numa resistência, resistência entendido como força, como persistência, como energia, confiança, ânimo, fortaleza, determinação e firmeza, para a reconstrução social da identidade desses profissionais, das suas condições laborais, dos processos político-pedagógicos e, obviamente, da retomada do pensar e do fazer político-pedagógico do profissional da educação. Nesse sentido, é necessário a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. É necessário a defesa intransigente da Constituição Federal e de seus fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e pluralismo político se articulam à liberdade do ensinar e aprender, ao pluralismo pedagógico colocado na nossa Constituição e, portanto, a um horizonte de autonomia, cidadania, ética e estética. Acho que são esses os desafios. Eu gostaria de concluir a minha fala com o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que nos coloca o seguinte: sou professor
a favor da docência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e mobiliza. Sou professor, como disse o Heleno, a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais o meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática, se cheio de mim mesmo, arrogante, desdenho dos estudantes. Não canso de me admirar. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia. Então é momento de estarmos juntos, professores, estudantes e familiares, em defesa da educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. Muito obrigado. Então, dando continuidade aqui à nossa mesa, teremos a exibição de 2 vídeos. Ensino médio, eu não tinha um rumo